Olá, meus amados, mais uma vez, que alegria e doce privilégio a gente poder se reunir em mais uma devocional. Nós louvamos a Deus por sua graça, por sua misericórdia, louvamos a Deus pelas vidas em que a graça e o favor dele se manifesta. E a gente está aqui hoje, 16º dia da nossa campanha, caminhando agora, entrando nos temas mais relacionados à família, ao papel, à função de cada um dentro do lar e clamar a Deus por isso, clamar a Deus para que sejamos pais, mães, filhos intercessores, para que o nosso lar goze da plenitude da presença de Deus, para que o nosso lar seja um lar sadio, um lugar que a gente seja feliz em permanecer, que a gente conte as horas para voltar do trabalho, voltar do colégio, voltar da faculdade, que seja realmente o céu sendo ali manifestado em parte na nossa vida. Então eu já quero convidar você a abrir o texto em Gênesis, no capítulo 2, do verso 15 ao verso 18, e enquanto você abre, fazer a minha apresentação, como temos feito. Meu nome é Júlio de Carvalho, eu sou membro da Igreja Batista Rosa de Saron, pastor Paulo César Natividade Correia, sou um homem pardo, tenho 43 anos, aproximadamente 1,80 m de altura, sou calvo, uso cabelo cortado à máquina, uso óculos e no momento estou vestindo uma camisa verde de malha, manga curta, da campanha de missões nacionais do ano passado. É uma camisa que tem um detalhe, um mapa do Brasil, na altura aqui do peito, e está escrito Minha Pátria para Cristo. Ao fundo, uma parede branca, sempre aí relembrando aos amigos e irmãos que a gente faz essa audiodescrição, como medida de acessibilidade aos nossos amigos e irmãos, também, mas que são pessoas com deficiência visual. Então, amados, vamos lá realizar a leitura do texto a partir do verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Que o Senhor, amados, em nome de Jesus, abençoe a sua palavra lida ao nosso coração. O título de hoje da nossa devocional é Ombro a Ombro. Quando a gente pensa nessa frase, ombro a ombro, a gente imagina alguém colado na gente, com o mesmo propósito, com o mesmo ideal, junto, sem largar ali, a corda, uma pessoa que realmente vá conosco até o fim. E é exatamente esse o sentido da devocional que a gente quer trazer hoje. Ontem, na devocional de ontem, descobrimos que fomos criados para a justiça e para a santidade. Não tem como pensarmos no nosso lar se essa justiça, ou seja, essa integridade, e a santidade, que é a piedade, que é realmente separar-se, desse mundo para viver uma vida que agrade a Deus, se essas virtudes não tomarem o nosso coração, não forem plenamente satisfeitas em nossa vida através da salvação em Cristo Jesus, não adianta a gente ter um lar que a gente, por ativismo, por pensar que orar, fazer campanha ou qualquer outra medida, nosso lar vai ser abençoado. O que Deus quer é a plenitude dele para a nossa vida. E a plenitude dele para a nossa vida começa com Cristo Jesus. Aí essa nova natureza vai enchendo a nossa vida e aí a gente vai atingindo a plenitude da justiça, de andar de forma correta, honesta diante de Deus, de forma íntegra, e a santidade também, cada vez mais separando-se desse mundo e unindo-se ao Senhor de acordo com a sua vontade. Então o homem, avançando nessa área, mais do que avançando, tendo a graça de ser salvo em Cristo Jesus e caminhando nesse caminho de justiça,
e de santidade, agora o homem pode de fato abençoar o seu lar sob a visão e a orientação de Deus. E é nesse sentido que a gente quer utilizar, ou melhor dizer, meditar nessa devocional de hoje. O versículo-chave é, verso 18, depois disse o Senhor Deus, não é bom que o homem fique sozinho, vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Aí eu destaquei na versão nova versão da Bíblia, NVB. E também o verso que aqui para a gente poder fazer um comparativo em João 14,16 diz, pedirei ao Pai e Ele lhes dará um outro auxiliador para que seja com vocês para sempre. O que esses textos têm em relação um com o outro nessa mensagem? Aparentemente nada. Eles não estão ligados ali intimamente num contexto ou um fazendo referência a outro. Eu, na verdade, destaquei esse texto de João para mostrar que o Espírito Santo também leva o nome de auxiliador. E aí a gente, por um preconceito, vê a palavra destinada à mulher lá no Gênesis, auxiliadora, parte de um pressuposto, um preconceito de que é alguém inferior a outro alguém ou alguma coisa. Eu não me atreveria a dizer que o Espírito Santo é inferior a mim. E ele é o meu auxiliador também, de acordo com a palavra. Só que, claro, sendo Deus. Então, esses dois versos foram colocados só para a gente poder desmistificar essa ideia e ver o que realmente a palavra auxiliadora quer dizer no texto, no versículo-chave lá que foi destacado. Aqui o objetivo é destacar o tão importantíssimo papel, ou seja, a missão da mulher na criação quanto a do homem. Então a mulher ela tem uma importância em relação ao homem igual modo. O homem não é maior do que a mulher e na verdade também a mulher não é maior do que o homem. Por mais que se pregue que a mulher consiga fazer isso e aquilo e o homem não consiga, a mulher é independente, o homem não consegue ser, a mulher não é melhor do que o homem porque ela consegue reunir algumas características que o homem não consegue. Mas no seu dia a dia o homem tem outras tantas características também, em função da sua biologia e principalmente do seu sacerdócio, da sua liderança, que a mulher também não vai ter. Mas o importante desse texto aqui é o sentido da palavra. No verso-chave, o sentido da palavra auxiliadora é aquela que ajuda ou que dá o socorro. Queridos, o homem que sabe e valoriza a esposa que tem, muitas vezes encontra nela o conforto, o consolo, o abrigo, o amor nas palavras e principalmente o cuidado da sua metade. E de fato é isso. Quando Deus cria o homem, e depois em seguida cria a mulher, ele diz, farei uma auxiliadora, ou seja, alguém que o ajude, que preste o socorro, que seja esse apoio para ele, que ande junto, que ele entenda que sem ela ele não consegue, essa unidade. Não somente isso, Deus falou, que lhe corresponda. Depois que Deus cria a mulher, o próprio homem diz, essa foi tomada dos meus ossos, carne da minha carne e osso do meu osso. Ele consegue exaltar o Senhor porque ele olhou e viu nela uma correspondente. Porque depois de ter dado nome aos animais, depois de ter feito tudo o que Deus criou, ele via que não tinha nada que correspondesse a ele, ou seja, nada igual a ele. Homens e mulheres são iguais. Não é a mulher a coadjuvante e o homem, o ator ou o autor principal, não. Ambos são coadjuvantes e o ator ou autor principal é Deus. Homem e mulher estão na mesma circunstância, nivelados igualmente, na perfeição da criação de Deus. Um não é maior do que o outro. Então o homem ele vai exultar a Deus quando ele vê a mulher criada, porque ele viu que agora sim, ele tinha um ser igual a ele espiritualmente, igual a ele emocionalmente e igual a ele fisicamente, ou seja, correspondeu plenamente a ele. Era outra metade. E por falar em metade, o texto segue dizendo
que lhe corresponda, exatamente isso, igual a ele. Na versão, na Bíblia Nova Versão Transformadora, diz o seguinte, que o ajude e o complete. Então a auxiliadora é a ajude, né? E o texto lá para corresponda, o complete. Então é isso que Deus faz, né? Sendo 1 mais 1 não virou 2, virou um só, uma só carne, porque eles são iguais. Eles são iguais em todo plano e propósito de Deus, denotando de forma clara e objetiva, né? E ainda chancelado por Deus, porque o texto diz, né? Não é bom que o homem ande sozinho, o homem carece da sua metade. Então, homem e mulher são iguais em propósitos, em direitos, né? Em graça, misericórdia diante de Deus. A gente está falando nessa perspectiva. Amém? Isto posto, algumas considerações já nos são possíveis. A primeira delas, como falamos, homem e mulher são igualmente importantes no plano da maravilhosa criação de Deus, de maneira que o marido deve honrar a sua esposa, pois estão ombro a ombro na mesma missão. Não há nada diferente. O homem é salvo pela graça, a mulher é salva pela graça. O homem tem seus pecados perdoados, a mulher tem seus pecados perdoados. Ao homem foi dado a missão de pregar o evangelho, a mulher também foi dada. O homem tem que interceder, a mulher tem que interceder. O homem trabalha e na Bíblia, se você lê a mulher virtuosa, ela dá um banho em qualquer feminista de tanta coisa que ela faz, mas ainda assim ela entende que ela precisa de uma outra metade e a metade dela é o homem, é o seu marido. Então eles são igualmente, não há distinção nenhuma entre eles. Em segundo lugar, que a gente consegue entender com esse texto, o homem precisa entender, reconhecer e aceitar que a sua esposa foi criada por Deus para ajudá-lo ou socorrê-lo nas batalhas individuais e em família. Não existe isso. A mulher não é a parte mais fraca. O fato da sensibilidade da mulher ser mais aguçado, diríamos assim, não faz dela uma mulher, um ser mais fraco. Pelo contrário, muitas vezes uma mulher reage de uma forma muito mais segura num lar, no equilíbrio de um lar em determinadas situações, que o homem está com uma fragilidade emocional principalmente. Então não existe essa questão. Ambos são iguais, ambos têm a mesma importância diante de Deus. Então, assim, há tipos de comportamentos que realmente precisamos banir. Não por conta desse progressismo que quer enfiar pela nossa goela abaixo, né, um relativismo em relação à vida. A gente tem absolutos e a palavra do Senhor é o nosso absoluto. E a palavra diz que o homem deve honrar e respeitar a sua esposa e dar a vida por ela como Cristo deu a vida pela igreja. Se o homem não tratar bem, diz a palavra, se ele não tratar bem a mulher, as suas orações não são ouvidas. Então não faz sentido nenhum o homem não entender que a mulher foi criada por Deus na mesma medida, para a mesma missão, para ajudá-lo na família, ajudá-lo individualmente, para ambos caminharem juntos. E em terceiro ponto, o homem precisa entender que sozinho ele é vulnerável. É vulnerável a todo e qualquer tipo de ataque de Satanás, pois suas defesas estão incompletas sem alguém que lhe corresponda. Vocês perceberam o que o texto diz? Antes de Deus criar o homem, ele diz, não é bom que o homem ande sozinho. Não é bom. Andar sozinho nesse mundo é muito perigoso, nesse mundo caído, ele é muito perigoso. Com as facilidades, os prazeres, os favores que a vida oferece para o homem poder pecar e se destruir, são grandíssimos. E numa fragilidade emocional, numa situação de isolamento, então assim, o homem e a mulher foram feitos para ter um ao outro. Essa é a vontade do Senhor. Então, meu amado, o que eu posso te dizer nesse momento, nessa devocional, lembrando aos irmãos que nessa semana a gente vai voltar para a visão de um homem, porque é um homem que está falando, né? Você precisa entender quem é a mulher,
Qual é o papel da mulher? Onde ela está com você? Ela está ombro a ombro. Ela não está abaixo de você, como muitos pensam, e também ela não está acima, como nenhuma mensagem progressista desse mundo, não. Somos iguais, somos carentes um do outro, somos completos um pelo outro. Pela graça de Deus, eu estou há 26 anos com a minha esposa. Desses 26 anos, 24 de casado, né, no Senhor. 22 de casado no Senhor. E Deus tem sido muito bom para a nossa vida e para a nossa família. Eu realmente não me vejo sem a minha esposa. Ela é uma ajudadora, ela é uma parceira, ela é uma mulher que capaz de abrir mão da sua vaidade, né, de todos os seus desejos para poder ter um lar abençoado. Cuida bem dos nossos filhos, cuida bem de mim. Quando eu digo cuidar bem de mim, não é cuidar bem da casa, mas também cuida bem da casa. E nós cuidamos um dos outros. Eu também cuido da casa com ela, também cuido bem dos nossos filhos, porque a gente está junto. Mas o melhor de tudo isso é a gente não pecar um contra o outro e não pecar contra o Senhor e nem contra a nossa família. Amados, é importantíssimo entender. É ombro a ombro. A mulher não está acima, como diz o mundo, e nem está abaixo, como pensa também muitas pessoas do mundo. Na verdade, é ombro a ombro, andando juntos para a glória de Deus. E lembre-se, o homem e a mulher são igualmente coadjuvantes. O ator e autor principal é Deus, e louvado seja o Senhor. Quero convidá-lo para a gente poder orar nesse momento, agradecer a Deus, sem dúvida nenhuma, mas também, né, pedir a Deus que dê a nós homens a visão de quem é essa joia preciosa que está ombro a ombro conosco. E aos solteiros, atenção, né, essas devocionais abrirão muito a mente e o coração de vocês, né, para escolher com aquele ou com aquela, né, que você passará aí todos os dias da sua vida até que a morte os aproxime de Cristo eternamente. Os pedidos são: vamos nos colocar de joelho pedindo a Deus para que a gente possa, olha aí, homens, honrar e respeitar a nossa esposa, mas não somente a nossa esposa, honrar e respeitar as nossas filhas, as nossas mães e as demais mulheres que a gente convive ou não. A gente precisa realmente. Há pessoas que pensam dessa forma em qualquer lugar. Ateus, céticos, religiosos, cristãos, evangélicos, católicos, ubandistas, não importa a religião. Aonde tem o ser humano tem o egoísmo. E aonde tem o ser humano tem parte desses grupos ou de algumas dessas pessoas desses grupos entendem que a mulher é inferior. E nada disso. A mulher não é inferior, é ombro a ombro. Pedindo a Deus também para agradecer a ajuda e o socorro que encontramos nas palavras e ações da nossa esposa. Pedindo ao Pai para que os viúvos e solteiros sejam fortalecidos diante da vulnerabilidade de andar só, porque andar só é perigoso. E a gente precisa, né, que os viúvos e viúvas sejam fortalecidos e os jovens, até que eles possam encontrar a sua parte que os completa. E pedir ainda que a minha casa, a sua casa, que a nossa casa seja um ambiente em que a nossa mulher se sinta satisfeita e feliz. A nossa esposa precisa se sentir assim no lar. O lar que é dela, na família que é dela, o casamento que é dela, sob um Deus que permitiu também ser chamado como um Deus dela. Amém? Quero convidar você a orar, ponha-se de joelhos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nessa noite exultar o Senhor, exaltar, engrandecer. Ó Deus, assim como Adão fez, ó Deus, lá no Éden, quando viu o Senhor a maravilha, a preciosidade, a nossa outra metade criada pelo Senhor. Ó Deus, ela foi criada do homem, porque o homem é conforme a tua imagem e tua semelhança. Na verdade, o Senhor a fez como a tua imagem e a tua semelhança.
por isso que somos iguais, por isso que estamos ombro a ombro, marido e esposa, homem e mulher. Bendito seja o Senhor. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para respeitar, para honrar, Senhor, a nossa esposa, a nossa mãe, a nossa filha e toda e qualquer mulher, ó Deus, que conviva com a gente ou não. Precisamos, ó Deus, entender isso, ó Pai, com o iluminar da Tua mente, ó Deus, com a educação, ó Deus, com tudo que o Senhor tem nos dado e, ó Deus, refutar essa mentira do diabo que faz essa baderna em qualquer grupo religioso, em qualquer grupo de pessoas, céticos ou não, ateus ou não, ó Deus, essa mentira de que a mulher é um ser inferior. Não, estamos ombro a ombro, somos coadjuvantes igualmente. O Senhor é que é o principal dessa história. E nós queremos pedir ao Senhor e agradecer a ajuda e o socorro que encontramos, ó Deus, com as nossas esposas. Muito obrigado. Quantas vezes, Senhor, triste, quantas vezes desanimado, encontrei nas palavras dela, no abraço dela, a força, Senhor, para renovar a minha esperança vindo do Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelas nossas mães, ó Deus, aqueles que têm e aqueles que tiveram, que encontraram força, nas nossas filhas, nas nossas avós. Muito obrigado, ó Pai, no nome de Jesus. Nós queremos agradecer o Senhor. Que o Senhor também fortaleça os viúvos, ó Deus, os solteiros, ó Deus, diante dessa vulnerabilidade. Que o Senhor seja esse escudo, Senhor, para eles, ó Pai amado, agora que eles estão sozinhos e quando estiverem também, Senhor, aqueles que assim tiverem o chamado, ó Deus, que possam em nome de Jesus serem guardados e protegidos pelo Senhor. O Senhor é bom, tem cuidado dos nossos jovens, das nossas jovens, dos nossos viúvas e viúvos, e nós te agradecemos por isso. E pedimos que o nosso lar, Senhor, seja um ambiente em que a nossa esposa sinta-se feliz, honrada, amada, respeitada, cuidada, valorizada. Que as nossas filhas também, Senhor, possam assim se sentir e ter uma boa referência do casamento, para quando o Senhor colocar, ó Deus, aquele homem que vem do Senhor, ó Deus amado, elas possam ir com segurança, na certeza que ainda que o casamento seja difícil, ó Deus, mas um ajuda o outro e ambos superam toda e qualquer adversidade. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela alegria do nosso casamento. Muito obrigado porque eu sou feliz no meu casamento, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Queridos homens, vamos lá, hein? Vamos seguir, vamos honrar nossas esposas para que as nossas orações sejam recolhidas, ouvidas e atendidas por Deus. Deus abençoe você, a sua família, e amanhã, se Deus assim nos permitir, vamos falar sobre casamento. Hoje, ombro a ombro, nenhum é melhor do que o outro, mas Deus está acima de todos nós. Deus abençoe e fiquem na paz. Aleluia! Coisa linda! Deus é bom!